Outra força que a gente costuma ignorar muitas vezes nos exercícios, né, ou desprezar para conseguir fazer, principalmente em exercícios de queda livre, é a chamada força de resistência do ar. Tá? O ar, ele oferece naturalmente alguma dificuldade no movimento de alguns objetos. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar uma folha de papel e soltá-la, a gente vai ver que ela vai planar, porque a área de contato com o ar ela é muito grande, né? Se a gente amassa essa folha, formando uma bolinha, ela já se comporta de uma outra maneira. Tá? Então, muitas vezes a gente chama também a resistência do ar de força de arrasto. Tá? Então, por que é uma força de arrasto? Porque ela vai oferecer uma dificuldade para você se movimentar naquela situação. A força de arrasto ela vai depender de vários fatores. Tá? Depende de um coeficiente também, tá? Chamado coeficiente de arrasto. É um valor que depende de diversos fatores, por exemplo, as condições atmosféricas do local. Vai depender também da área do objeto. Tá? Por que a folha de papel ela tem mais dificuldades em cair totalmente aberta do que quando ela está amassada? Por conta da área de contato. Tá? Quando a folha está aberta, ela oferece uma área maior para o ar interagir, dificultando mais o movimento. Também vai depender da velocidade que o objeto está caindo. Tá? Se o objeto cai com uma velocidade muito alta, então a gente vai perceber que isso interfere também na força do ar. E o último fator é a densidade. Tá? Geralmente a densidade do ar, que a gente vai considerar como 1,3 kg por metro cúbico. Tá? E aí a gente pode definir uma fórmula para calcular essa força de resistência do ar como o coeficiente vezes a área, vezes a velocidade ao quadrado, vezes a densidade do ar, tudo isso dividido por 2. Tá? Aqui eu tenho algumas situações que a gente pode ver o coeficiente de arrasto de alguns objetos. Tá? Então, a geometria desse objeto interfere no cálculo da resistência que o ar oferece a eles. Tá? Então, a gente percebe, por exemplo, que algumas situações são aerodinamicamente melhores. Tá? O que isso significa? Significa que o formato favorece muito mais para um objeto se comportar dessa maneira. Tá? Um exemplo disso é a famosa asa dos aviões. Né? Por que a asa tem esse formato assim? Tá? Porque ela permite com que o ar interfira menos no movimento do avião. Tá? Então não seria ideal ter uma asa em um outro formato. Tá? Então a gente diz que é um formato aerodinâmico, que ele consegue vencer mais a resistência do ar. Aqui eu tenho um exemplo para a gente ver, né, uma situação de cálculo de arrasto. Né? Então eu tenho aqui uma esfera de 7 centímetros de diâmetro e massa de 350 gramas. Se uma dessas esferas cai de uma altura de 45 metros durante 3 segundos, qual seria a força de resistência do ar sofrida por ela? Tá? Então, use o π igual a 3, coeficiente de formato esférico 0,5 e densidade do ar 1,3 kg por metro cúbico. A gravidade da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, como a gente quer calcular a resistência do ar, a gente vai usar aquela fórmula que a gente acabou de ver. Temos dados do problema, nós temos o coeficiente, temos a densidade do ar, a gente precisa calcular a velocidade e a área dessa esfera. Tá? A velocidade, pelas informações que foram passadas, né, eu tenho um tempo de 3 segundos que ela vai cair. Se eu multiplicar isso pela gravidade, eu vou utilizar o valor de 30 metros por segundo. E
qualquer esfera tem a área dada por 4πr ao quadrado. Tá? Então a gente passa o diâmetro da esfera, transforma no raio, dividindo por 2, e transforma isso em metro, dividindo por 100. Tá? Então, calculando a área, 4π, 4 vezes 3 vezes o raio ao quadrado, dá essa área aqui de 0,0147. Então, se a gente jogar na fórmula, vai ficar meio vezes o valor aqui da área, vezes aqui a velocidade ao quadrado, vezes a densidade do ar, tudo isso dividido por 2. Tá? Eu vou obter uma força aqui de 4,3 newtons de arrasto. Ou seja, quando a esfera cai, o sentido da queda é para baixo, essa força atuaria para cima. Tá? E aí a gente teria que avaliar as consequências dessa força de resistência. Tá? Aqui eu tenho um outro exemplo. Tá? Um personagem, né, o Sonic, ele tem 35 kg de massa, ele vai pular com uma asa delta. Tá? A asa delta tem área de 8 metros quadrados e a massa da asa delta é de 10 kg. Tá? A gente quer descobrir a velocidade com que ele vai cair, né, supondo que a resistência do ar possa cancelar a força-peso. Tá? E a gente tem o coeficiente de arrasto de meio também. Tá? O que significa que a resistência do ar cancelar a força-peso? Significa que, e isso acontece na prática, em algumas situações inusitadas, o objeto cai sob uma força resultante nula. O que isso significa? Significa que ele vai cair sem aumentar ou diminuir a velocidade. É o que a gente chama de movimento de... não é movimento, é velocidade terminal. Pronto. Tá? Isso significa que ele não vai aumentar mais de velocidade quando ele for cair. Tá? Para fazer esse cálculo, né, a gente vai ter que perceber que a força de arrasto ela é igual ao peso. Então eu posso substituir, né? Eu posso fazer a fórmula de um é igual à fórmula de outro. Tá? Eu tenho a velocidade ao quadrado, que é o que eu vou descobrir, eu vou ter que igualar o que eu tenho do outro lado, né? No caso aqui, eu tenho que somar a massa do Sonic com a asa delta, então eu vou ter 45 vezes 10, né? Que dá 450. Aqui eu tenho 2, vai passar para lá multiplicando, vai ficar 900. E eu passo dividindo o que eu tenho aqui desse lado. Então a gente calcula que a velocidade que o Sonic chega até o objeto, né, a plataforma, ela é de 13 metros por segundo. Tá bom? Então essa é a aplicação das forças de resistência do ar.